Olá, quarto ano, Tcheli está aqui para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho avaliativo. Vou orientar vocês. Pega um lápis e borracha, mas não comece a fazer, tá? Me acompanha aí na leitura, Tia Elisângela vai ajudar vocês, tá bom? Número 1, leia Atos de Amor ao Próximo. Mesmo que para muitos ainda seja um tabu, falar sobre doações de órgãos no ambiente familiar é de extrema importância. Segundo dados do Ministério de Saúde, cerca de 36 mil pessoas aguardam por um transplante no país. O tema ganhou força em nível nacional no fim do ano passado, a partir da morte do famoso apresentador de TV Gugu Liberato. A decisão do apresentador A decisão da família de autorizar a retirada dos órgãos e tecidos a partir do conhecimento sobre o desejo do próprio Gugu e encaminhá-los a pessoas que aguardam na extensa fila de espera por doações serve de exemplo à sociedade. Sabia que existem muitas pessoas que ficam esperando algum órgão de alguém que partiu para ter a chance a uma nova vida, a uma vida? Dezenas de pessoas foram beneficiadas com o nobre gesto. Recentemente, no Vale do Taquari, ganhou notoriedade o caso do vereador lajeado Lorival Silveira. A partir do ato de uma pessoa desconhecida, a sua vida foi salva por meio de um transplante de coração, ou seja, uma pessoa morreu e ele recebeu o coração e ele vive bem. Como mostra a reportagem dessa edição, na página 8, a família da doadora e o receptor se encontraram nessa semana em um momento carregado de emoções, gratidão e amor. O Brasil tem o maior sistema público de transplante de órgãos do mundo. Cerca de 96% dos procedimentos são custeados pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Só perde para os Estados Unidos na quantidade de transplantes efetivados. Olha, segundo a Sociedade Brasileira de Transplantes de Órgãos, ABTO, de janeiro a setembro de 2019, foram mais de 6,7 mil procedimentos realizados com êxito, com sucesso. É preciso frisar que para se tornar um doador após a morte, não é necessário nenhum documento oficial expresso, sabia? É muito mais simples do que parece. Basta manifestar a vontade e deixar essa intenção bem clara aos familiares, que serão os únicos responsáveis pela autorização. Rim, fígado, coração, pulmão, pâncreas, córnea são os órgãos mais necessitados. A recusa de familiares para a doação de órgãos de potenciais doadores, contudo, é o impedimento principal para que mais pessoas sejam salvas. Segundo o ABTO, foram quase 2.000 negativas dentre os 8.464 potenciais doadores notificados. Manifestar aos familiares a vontade de conceder os órgãos de tecido após a morte é um dos atos mais nobres que um ser humano pode ter. Cientes desse desejo, os parentes podem liberar o procedimento para que até dezenas de pessoas tenham uma nova perspectiva de vida. Tia Elis tirou esse texto desse site aqui, tá? Lá na internet. Vocês podem pesquisar, se quiser entender um pouco melhor com o seu responsável, tá? Agora vamos às atividades. Após ler a reportagem acima, faça a questão a seguir sobre o numeral 6,7 mil. Escreva esse numeral usando apenas algarismos. O que são algarismos? Quantas ordens e quantas classes há nesse numeral? Para você saber, primeira coisa, você vai ter que colocar esses numerais em algarismo. Colocou, você vai identificar quantas ordens e quantas classes tem. Basta você separar de 3 em 3 ordens, que fica mais fácil, tá? Qual o numeral da terceira ordem? Qual o número que está lá na terceira ordem? Você vai colocar aqui. Escreva o antecessor desse número. Antecessor é o numeral que vem antes ou que vem depois. O numeral 6,7 mil é par ou ímpar. Para você saber, primeiro escreva com algarismo. Aí você vai identificar o último número. Não olha só por aqui não, senão vai dar ruim. Então, você pega, coloca os numerais e escreva se ele é par ou ímpar. Justifique. O que é justificar?
dizer o porquê. Por que ele é par? Por que ele é ímpar? Tá? Você vai ver aqui e vai analisar. Situações de problemas. Querido, pense, reflita, organize as ideias e logo encontrará a resposta certa. Resolva os problemas com muita atenção. Cerca de 36 mil pessoas aguardam por um transplante no país. Olha, tá 36 mil, então é o 36 acompanhado de quantos zeros? É isso que você vai ver e vai colocar aqui. Se 549 pessoas conseguirem um transplante de órgão, quantas ainda ficarão esperando por essa doação? Se está falando que alguns já conseguiram e está perguntando quantos ainda ficarão esperando, então a continha é de mais ou de menos? Pensa aí e faça a continha. Ou de vezes de dividir. Faça a sentença matemática, o cálculo e a resposta. Letra B. Em 2019, foram registrados no Brasil que é 45 mil pessoas na fila por um órgão. No mesmo ano, foram mais de 6.700 procedimentos realizados com êxito. Quantas pessoas ainda precisam de um transplante? Se ainda precisam de um transplante, a conta é de quê, tá? Você vai fazer essa atividade aí. E ó, não esqueça, é 45 mil, não é só 45, hein? Faça a sentença matemática, o cálculo e a resposta. Com base nos estudos que fizemos em sala e em casa, responda as questões a seguir. Número 1. Assinale com um X o nome do sólido geométrico que a caixa de bolachas lembra. Ó, essa caixa de bolacha aqui, ó. Ela tem um formato de quê? Ela tem um formato de um cubo, de um paralelepípedo, de uma pirâmide, de um cilindro, de um cone, de um prisma, de quê? Então, você vai colocar aqui e vai analisar, tá? Viu aqui o nomezinho? Marque X, tá? Viu o nomezinho aqui, ó? Qual é o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto? Marque X aqui. Virando a folhinha. Número 2. Observe os sólidos geométricos abaixo e faça o que se pede, ó. Todos os sólidos geométricos aqui, ó, tá? Aí tá assim, dos sólidos acima, quais são poliedros? Você vai olhar quais são poliedros. Não precisa escrever o nome do sólido, não. Põe só a letrinha. Se for a letra A, a letra H, você bota a letra A, H, entendeu? Quais que são? Os que são que vocês vão colocar aqui. Letra B, quais deles são pirâmides? Põe a letrinha aqui. Letra C, qual dos sólidos acima são corpos redondos? Você vai colocar as letrinhas aqui em quais são os corpos redondos. Você está vendo várias linhas fechadas. Elas formam figuras chamadas polígonos. Os polígonos são denominados de acordo com o número de lados. Nós estudamos isso, tá? Tia Elis fez até um videozinho explicando. Escreva os nomes dos polígonos abaixo. Ó, tem esse aqui, esse e esse. Você vai escrever o nome aqui embaixo. Esse tem 3 lados. A figura que tem 3 lados, ela é que polígono? É um pentágono? É um hexágono? É um triângulo? É um quadrilátero? Então, você vai escrever aqui, tá? Número 4. Leia a frase abaixo e complete usando KG, G ou MG. Uma maneira bem bacana é você pegar aquele quilo de feijão. Aí tem um saquinho do quilo de feijão. Você já vai ter uma noção de peso. Bruno pesa 27 o quê? Quilo, grama ou miligrama? Um pão, lembrando que quilo pesa mais do que a grama e a grama pesa mais do que a miligrama, tá? Miligrama é o menor pezinho. Um pãozinho de sal pesa 10 o quê? Quilo, grama ou miligrama? Um comprimido pesa 3 o quê? Quilo, grama ou miligrama? Para isso você analisa, tenta visualizar o que a gente está falando para você colocar o pezinho, tá? Um gato, ele pesa 2,5 o quê? Um pacote de biscoito pesa 250 o quê? Você vai colocar aí. Número 5. Para grandes massas, usamos a tonelada. Uma tonelada corresponde a quantos quilogramas? Nós estudamos isso. Pinte o ser, o qual usamos a tonelada para indicar sua massa. A gente indica a tonelada para falar do homem, do cachorro, da melancia, do vasinho de flor ou do elefante. Você vai ver e vai pintar bem bonito aí para mim, tá? Última folhinha.
é o encontro dos resultados armando e efetuando as operações. Lembrando que você vai colocar aqui letra A, letra B, C e D, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Presta atenção nos sinais para fazer as operações. Meus amores, façam um belo trabalho. Qualquer dúvida, a tia Eli está aqui. E fiquem com Deus. Beijos!